gravando ou não tá gravando? Porque Tá gravando. Agora tá começou. Tá gravando. Agora tá gravando. Então vamos lá, né? O maldito pão e circo, o feriado que a gente tava falando, ai, tô exausta já. Muito bem, então a gente tem aí. Vocês estão vendo agora o pão e circo? Sim! Vocês estão vendo aí o Coliseu, né? Sim. É. O Coliseu era uma arena, né, de entretenimento. Na verdade, eles chamavam de porrada. anfiteatro, que era o anfiteatro Flávio. Isso que você está vendo hoje é uma foto, obviamente, é atual, né? Que ele tá, já são ruínas do Coliseu. Olha o tamanho dos turistas em volta, né? Só para você ter uma ideia da dimensão dessa construção. Nossa, minha mãe sonha em poder ir aí. Olha isso daqui é uma reprodução, é feito em computação gráfica para poder reconstruir como era o Coliseu na época que ele realmente servia como uma arena, né, de entretenimento. Olha o tamanho, né? Esses arcos são muito comuns, né? Os arcos romanos, os romanos construíam muito, faziam muita peça de arquitetura com os arcos, porque os arcos dão uma boa base de suporte, você pode fazer uma construção grande. Dentro de cada arco aí, você está vendo, tinha uma estátua. Então, é uma coisa grandiosíssima, né? E dentro, aí eu trouxe algumas fotos do Coliseu hoje em dia, porque tá ruínas, você vê que aquele círculo exterior, metade já, né, caiu. Você vê que por dentro, onde eram os lugares para as pessoas se sentarem, já são ruínas, assim, não tem mais como as pessoas se sentarem aí. Então, você tem uma outra fotografia. Vocês estão vendo que aqui tem um semicírculo, aqui no fundo da fotografia? Sim. Esse semicírculo era o espaço ali da arena, onde aconteciam ali os jogos, vamos dizer assim, né? E aí é óbvio que na frente da arena, quanto mais próximo ali da arena, mais importante você era, o local das pessoas mais importantes, e o povão ia sentando cada vez, né, mais longe ali, né, da arena. A gente, no caso. Isso, quando você vai ver um jogo de futebol, você compra o ingresso a R$10 e você fica lá em cima, parece que você está vendo um joguinho de videogame, né? Você não enxerga nem o número da camisa, você não sabe muito bem quem é quem. Só que naquela época isso não existia questão de cobrar, porque assim, o Coliseu e o outro que eu vou mostrar para vocês do Circo Máximo eram arenas de entretenimento e era proposital. Então, por todo o Império Romano tinha esse tipo de arena. Em Roma a gente tem o Coliseu, que é famosíssimo, né? E era para as pessoas irem mesmo nos dias de festivais, assistir as lutas e tal, que era para ter entretenimento para as pessoas, porque pessoas de barriga cheia e pessoas entretidas, elas tendem a reclamar menos, elas tendem a fazer menos rebeliões, elas tendem a incomodar menos quem tem poder e privilégio. Então, isso é proposital, né? Não era... Tanto que tinha a questão do pão e circo. Por que o pão? Porque, às vezes, quando tinha esses grandes espetáculos, eles distribuíam trigo para as pessoas, porque trigo é o mínimo ali, é o básico para você fazer pão, né? Então as pessoas, elas iam para um festival, elas assistiam um espetáculo, elas recebiam lá um pouco de trigo e iam para casa. Então, assim, de barriga cheia e com entretenimento, você controla melhor um povo ali, né? As pessoas aceitam condições ruins mais fáceis quando elas estão de barriga cheia, né? Agora, faminto você não controla, então é um pouco mais difícil. Observa aqui também na foto que tem aquele semicírculo. E aí você tá vendo embaixo que tem tipo uns corredores? Sim. E esses corredores, isso era interno, eram corredores e tinham quilômetros eu não sei, metros e metros desses corredores, onde ficavam os gladiadores e os animais e tal. Então, assim, era subterrâneo, então o Coliseu tem toda uma parte subterrânea, são construções enormes, olha o tamanho disso aqui. Sua mãe tem razão, não sei quem falou que minha mãe quer ver isso, ela tem razão, tem que ver. Eu achava que o pátio era em todo, tipo, nessa parte de baixo que tem corredores, eu achava que era todo. É um trechinho aqui, ó. Se é tudo, se fosse todo, né, você fica correndo, né, e, enfim, não era o objetivo, era os caras brigar, então era mais limitadinho mesmo. É verdade. Olha isso aqui. Lindo, né, Pro? É muito lindo. E é muito ambíguo. Olha essas pessoas que estão aqui, com certeza elas pagaram um ingresso muito mais caro. Você não vai pisar na arena, né, de graça. Mas, assim, é muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que é uma construção enorme, lindíssima, assim, é uma construção
de entretenimento, mas os romanos, eles tinham uma noção de entretenimento um pouco diferente da nossa noção. Né? Entretenimento para eles era colocar pessoas, que eram os gladiadores, para lutar uma com as outras. E às vezes as pessoas morriam. Uau, que É muita divertido. Entendeu? É um pouco bizarro. Os gladiadores geralmente eram escravos. Ai, de novo, tem gente querendo entrar. Ah, é a Camila agora. Agora, Camila, tá atrasada, hein? Eu falei que eu ia atrasar 10 minutos, não 1 hora. Tipo, hoje em dia o UFC, MMA não é mais de morte, mas só de pancada. Sim, mas assim, Então, eu tava vendo que a ideia não era lutar até a morte. Porque assim, os gladiadores eram esses caras que iam para as arenas para lutar. Esses caras, eles eram geralmente escravos, né? Então, eram pessoas que tinham sido capturadas pelos romanos em algum lugar que eles conquistaram o território. E, geralmente, eram caras que eram excelentes lutadores, eram pessoas fortes, eram bons guerreiros. Então, eles eram vendidos para serem treinados como gladiadores. Aliás, eu coloquei uns videozinhos extras lá no Google Sala de Aula para vocês verem sobre essa questão dos gladiadores e tal. E, então, os gladiadores, eles eram treinados, eles iam para uma escola de treinamento de gladiador, eles eram treinados para ser gladiadores. Então, assim, essas pessoas serem mortas não era legal também, porque aí quando a pessoa era morta, tipo, você perde o escravo, entendeu? Você comprou aquele escravo, você treinou aquele cara para ele, né? Para as pessoas irem para a arena, apostar dinheiro e tal. E aí você perde o cara. Então, a ideia não era matar os gladiadores, era lutar, né? Fazer um bom espetáculo, porque as pessoas tinham que sair de lá satisfeitas, né? E até um dos dois desistirem ali daquela luta. E aí os gladiadores, imagina, você vai para uma luta, você se machuca todo, você fica meses sem conseguir lutar de novo. Então não é que os caras iam para arena. Eu vou passar um filme para vocês assistirem, tá na Netflix, e vai parecer que os caras ficavam todos os dias indo lutar. Nenhum ser humano, né, consegue isso. Aqui, é uma série que mostra bastante isso, professora, que é o Spartacus. Sim, vamos falar do Spartacus. Você já assistiu? Já, Eu mas assisti também. não era pra mim ter assistido. Por quê? Idade. Sim. Eu vou avisar, inclusive. Esse era um outro lugar de entretenimento, que é o Circo Máximo. Isso também é uma reconstrução, né? Feita em computador. O Circo Máximo, ele era desse jeito. E hoje ele tá desse jeito. Na verdade, hoje o Circo Máximo é um grande espaço, com pouquíssimas ruínas, mas o lugar é preservado lá em Roma, e eles usam esse espaço para fazer shows, coisas do tipo. O Circo Máximo, isso aqui, ó, são as ruínas que sobraram do Circo Máximo. O Circo Máximo era um lugar de corrida de cavalo. Então, tipo, os caras iam, aí tinha as torcidas, tinha os corredores, aí tinha 2 tipos de corridas, tinha corridas com bigas, que são quando você tem lá o seu carrinho com 2 cavalos, tinha as de quadriga, que são com 4 cavalos, os caras tinham que dar voltas nesse lugar, e aí tinha, como dizem as histórias, que tinha gente que colocava coisas pontiagudas no pneu para derrubar o outro cara, né, na roda. Enfim, tem várias histórias. Os caras apostavam dinheiro nisso. Era um entretenimento dos romanos. E aí eu posso recomendar para vocês um filme chamado Ben-Hur. Né? O Ben-Hur tem 2 versões, até onde eu sei. Tem a versão antiga do Ben-Hur, que é esse... Dá para perceber qual que é o filme antigo, qual que é o filme novo pelo cartaz, né? Sim. Então, pronto. Essa versão antiga do Ben-Hur tem 3 horas e 40 minutos. Foi a coisa mais longa que eu já assisti na minha vida. Meu Deus! Exato. Isso porque Senhor dos Anéis é imenso também, né? Mas a proposta são uma trilogia, 3 filmes de 3 horas para contar lá aquela história do livro. O Ben-Hur, e ainda o Ben-Hur tem uma pegada religiosa. Esse filme novo do Ben-Hur eu não assisti. O filme antigo tem uma pegada bem religiosa, porque o Ben-Hur ele é capturado, meio que escravizado pelos romanos, e ele é um hebreu, aí meio que dá a entender que aparece Jesus de vez em quando no filme e tal. Tem uma pegadinha religiosa. Esse filme novo, a versão nova do Ben-Hur, eu não assisti, então eu não sei, não posso te dizer que tem a mesma, que é longo, não sei te dizer.
Mas aí você pode procurar uma das versões, né? De preferência a versão mais nova. Sora, acabei de olhar da Netflix, esse novo aí. Ele não é tão grande assim, imagina, só tem 2 horas e 4 minutos. O outro tinha Esse 3 novo horas aí. e 40 minutos. Eu assisti esse novo aí e, no caso, eu acho que ele não tem muito essa pegada de religião, não. Não? Assim, Eu só prefiro o acho. novo. Tá na Netflix, o Ben-Hur? E quando eu assisti, tava na Netflix. Tá, acabei de olhar, tá esse novo aí do cartaz aí, tá os cavalos aí, é esse novo aí. Vou assistir, então. Não assisti ainda o Ben-Hur. Então, esse filme aí, o Ben-Hur, conta a história desse cara, tal, com a pegada do... Ele não é um romano, mas ele é capturado, nananã. E aí tem a grande cena no Circo Máximo. O filme antigo, a cena é... Se você pode procurar, assim, ó, do Ben-Hur antigo no YouTube, que você vai achar. Eu posso procurar e pôr no Classroom para vocês. É uma cena que deve ter, assim, uns 20 minutos da corrida. E, assim, é muito simbólico, porque o Ben-Hur, ele é o bonzinho. Então, os cavalos do Ben-Hur são brancos. O outro cara que está correndo lá no Circo Máximo contra o Ben-Hur, ele é o malvado, então os cavalos dele são negros, que as pessoas usam isso, né? O branco e o negro como o bom e o ruim nas questões. E aí o cara que está correndo contra o Ben-Hur, ele é trapaceiro, ele tenta roubar, e o Ben-Hur é muito maravilhoso, tal, na corrida. Então, assim, eu vou ver se eu acho pelo menos essa cena do filme antigo, para vocês verem. E vamos assistir, quem puder assistir o filme novo aí na Netflix, do Ben-Hur. E quem não tem o Classroom? Oi? E quem não tem acesso ao Classroom? Mas o meu Classroom não é o do institucional. O meu Classroom é o do seu e-mail pessoal. Aquele lá que você me passou? Sim. Desculpa, então. Não, fica tranquilo. O meu Classroom é aquele antigo que você acessa lá com o e-mail pessoal. Então, e se você não conseguir, se por acaso algum dia vocês não conseguirem acessar o Classroom, você me manda lá no WhatsApp que eu mando o link para vocês das coisas. Tá bom. Bom, vamos falar agora um pouquinho do direito romano, né? Os romanos ficaram muito famosos por essa questão do direito. Hoje, quando você quer ser advogado, você vai para a faculdade para estudar direito. E essa noção do direito é uma noção que vem lá da Roma Antiga, né? De escrever as leis. Porque antes, quando você não escreve as leis ficam assim, no boca a boca, cada um fala e interpreta a lei como bem entende. Escrever as leis é muito bom, porque aí ela está ali no papel, não tem como você dizer que é uma coisa que não é, né? Então, eles vão estabelecer a diferença do direito público e o direito privado. Quer dizer, o que você pode fazer em público, né, coletivamente, e o que você pode fazer na sua casa, no seu ambiente privado, né, que são coisas diferentes. Então, numa república, né, como no Brasil hoje, diferenciar o público e o privado seria essencial, né? O que você faz dentro da sua casa, na sua vida privada, não é a mesma coisa que a gente pode ou deve fazer na vida pública. Então, tem essas questões. E em Roma, as mulheres, elas não tinham direitos políticos, porém, elas tinham direitos. Então, a mulher, ela tinha proteção jurídica, né? Ela tinha proteção por lei. A mulher podia comprar escravos, se ela tivesse dinheiro, ela podia ter propriedade, ela herdava as coisas do pai dela. Ela podia frequentar os espaços públicos, ela podia ir no Coliseu, ela podia ir no Circo Máximo. Muito diferente da mulher na Grécia. Lembra que na Grécia a mulher não tinha direito nenhum, né, por lei. A mulher não podia frequentar a ágora, onde as pessoas iam discutir política. A mulher, ela não podia comprar coisas, né, escravos e propriedades. Então, a mulher romana, ela tinha um pouco mais de espaço na sociedade do que a mulher na Grécia. Só para terminar um pouquinho aqui também, falar um pouquinho da religião romana. Os romanos, eles foi um povo que foi se formando de vários povos, né? Os etruscos, os latinos, também tiveram muitos gregos, né? Que migraram ali para aquela região da Península Itálica. Então, a religião romana tinha vários elementos de várias religiões. Os romanos também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os principais deuses, né, romanos são bem parecidos com os deuses gregos. Só que o nome deles são nomes, obviamente, em latim, nomes latinos. Então, por exemplo, Afrodite, que era a deusa do amor para os gregos, os romanos tinham uma deusa também, que era a deusa do amor, que era muito similar, que a gente chama de Vênus. Então, quando você vai estudar a mitologia, tanto que a gente chama de mitologia greco-romana, né? Porque são deuses, pelo menos os principais deuses são muito parecidos, mas com nomes diferentes, porque tem o nome grego e o nome latino. Aliás, essa questão de falar ser latino vem do latim. O latim era a língua oficial dos romanos.
E quando os romanos conquistavam um povo, lembra que eu falei para vocês que os romanos impunham, né, a sua cultura, a sua língua, a sua religião sobre o povo conquistado. A gente chama isso de romanização. Então o latim se espalhou. E aí, quando o Império Romano caiu, que é o que nós vamos falar na aula da semana que vem, o Império Romano caiu e a gente vai entrar naquilo que a gente chama de Idade Média. Essas regiões foram ficando isoladas, e aí o latim, ao longo do tempo, foi se transformando em idiomas diferentes. Então, o português, por exemplo, que é um idioma que a gente fala hoje, por causa de Portugal, é um idioma que se transformou do latim. Então, o português é uma língua latina. O espanhol é uma língua latina. O italiano e o francês também são línguas latinas. Então, quando a gente fala que esses povos são latinos, é porque eles falam línguas que vieram do latim. Teoricamente, nós somos latino-americanos porque nós falamos idiomas, né, português e espanhol e francês, que são idiomas que vieram do latim. O inglês não, o inglês é já um idioma anglo-saxão, é um idioma diferente. Então, a gente fala idiomas que vêm do latim. Mas, para nós aqui da América Latina, ficou associado meio que do México para baixo, é tudo latino, e aí ficou meio que associado a uma questão de raça, né, de etnia. Mas a questão de ser latino é de falar um idioma que veio do latim. Essas 4 línguas que eu falei para vocês são as principais línguas que vieram do latim, mas tem outras. Vocês estão aí, gente? Sim. Achei que tinha caído de novo. Não, estamos Tudo ouvindo. certo, tudo certo. Gente, Agora só tá prestando atenção mesmo. Né, que o Vinícius citou. O Espartaco, ele foi um dos líderes da da terceira grande revolta de escravos. Não é porque a gente fala, tinha muito escravo, mas isso não significa que todas as pessoas, né, são escravas e ponto final, né? Então teve muita revolta. A do Espartacus, ele não foi o único líder, né? Ele foi um dos 3 principais líderes dessa revolta. Não foi nem a maior, nem a mais longa, porém foi a revolta que mais causou impacto lá em Roma. Porque o Espartaco e os outros 2 líderes, né, o Crassus e o outro cara que eu esqueci o nome, um nome esquisito, eles conseguiram fugir, eles conseguiram vencer legiões romanas 2, 3 vezes. Então, assim, ninguém sabe muito bem qual que era a intenção do Espartacus, ele estava andando, ele, né, e toda a galera que ele reuniu, eles conseguiram fugir. O Espartacus, ele foi capturado pelos romanos, ele era um trácio, né, que é um povo mais ao norte, e ele era um baita de um guerreiro, então ele foi vendido para uma escola de gladiadores e tal, e aí ele conseguiu um dia fugir da escola de gladiadores onde ele estava, acho que chama Ludo, inclusive, né, essa escola de gladiadores, né, essas escolas. E aí ele conseguiu libertar outros escravos e foi juntando gente, e aí eles começaram eles formaram um acampamento enorme. O governo romano mandou vários caras ali para tentar vencer, e eles eram excelentes estrategistas, então demorou muito para eles conseguirem capturar o Espartacus e os outros líderes, né? E aí eu tenho 2 fotinhos aí para você. A fotinho dá para você ver o que é novo, o que é velho pela fotografia. Esse aqui é um filme clássico, ali antiguíssimo, sobre o Espartacus, e esse é uma série que está na Netflix. Só que como o Vinícius citou, os romanos, eles não tinham, nós hoje em dia, nós vivemos com outra cultura, então nós temos uma outra relação com a questão do corpo, né, da vergonha, e os romanos não, então assim, tinha pinturas romanas que eram praticamente, que a gente considera uma pintura até que pornográfica, assim, que eram bem explícitas, de gente pelada. Os romanos tinham uma outra noção, né, de corpo. E aí, quando a gente vai fazer cinema sobre Roma, parece que as pessoas só focam nisso. Então, essa série tem muita insinuação de sexo. Então, assim, se você não gosta, não se sente confortável com esse tipo de coisa, por favor, não procure essa série, tá? Veja longe da mãe. Oi? Veja longe da mãe. Realmente. A questão não é só veja longe da mãe, a questão não é apropriado para crianças. Vocês são nenéns sérios. Ai, que fofa. Mas eu acho que vocês já viram muita coisa pior na vida. Porém, não sei, né? Que eu ouço cada coisa. Mas assim, vocês estão avisados. Dá pra perceber Um pouco amigo que eu nosso assisti virou essa série. pai. Oi? Um amigo nosso virou pai. Quem que virou pai? Ué, um amigo nosso, prof, você não lembra? A gente falou o nome dele pra você, mas não comenta aí, outra. Eu lembro do cara que virou pai realmente, né? Do C. É. Do C?
Aí eu não tô. Professora, tá Pô, manjando, gravando, não. sem nome. Tá gravando, tá gravando. Ah, mas o que eu vou fazer? O cara tem um filho, não vai dizer que ele não tem, né? Tô desinformada. Tem um neném, Nada. tem uma prova ali. Mas enfim, gente, eu não tô julgando nada, não sei nem porque a gente chegou nesse assunto. O assunto é, se você não se sente confortável, além da série ser extremamente violenta, só que tem umas violências, e você percebe como melhorou com o tempo o orçamento dessa série. A primeira temporada, gente, tem uma cena lá que eles estão na arena, né? Os gladiadores, e aí um gladiador corta assim a barriga do outro e sai as tripas, mas, mano, é umas tripas tão falsa. É umas tripas rosinha. Oi? É umas Tripa mal rosinha. Não, é tão falso que você dá risada, você não consegue nem ficar com nojo, com nada. É muito engraçado de tão falso assim que é. E aí, com o tempo, vai melhorando. Então, a violência vai ficando mais visceral ao longo da série. São algumas temporadas. Então, assim, se você não gosta desse tipo de coisa, não procure assistir esse tipo de coisa. É ruim pra você. Esse ator que você tá vendo aí, tadinho, ele fez, acho que a primeira temporada, a primeira e a segunda, e aí ele era muito novinho, ele tinha 30 e poucos anos. Ele morreu, né? Câncer no cérebro e morreu. E aí a última temporada é com outro ator. Então pode ser que você veja fotos da série, que de repente é um outro ator, é porque o ator que fazia o Spartacus morreu, e aí eles colocaram outro ator para terminar a série. Mas aí você vai... eu vou sofrer com a morte do ator? Mas eu também não sabia. Ele já tinha morrido quando eu assisti a série. Quando eu vi, falei... Meu Deus! Ele morreu! Ai, que triste. Vou falar pra minha mãe que assistiu essa série. Então, mas avisa pra sua mãe que é pesada, é violenta e tem muita insinuação de sexo. Imagina eu, professora, entrando no quarto de boa, ela assistindo TV, aí você vai olhar pra TV e aparece um negócio desse, professora. Quase. Aí dá vergonha. Não, gente, não é um filme pornográfico, não é cena de sexo explícito. Não, sim, mas é muito explícito, professora. Aí eu falei, nossa, mãe, o que você tá assistindo? Ela Sim. não, já começou assim, dando desculpa. Eu, né, mãe? Não, pior que começa assim mesmo. Eu lembro quando eu assisti, falei, gente, e não é a única, eu vou falar uma outra série também de Roma, que é uma série muito boa, porque você entende muitos, né? Que nem esse Spartacus, essa série, é muito legal, porque conta desde que ele foi aprisionado, até, e conta na fuga deles, e os planos, e como eles conseguiram vencer o exército romano 1, 2, 3 vezes, só que é com muita insinuação de sexo, e aí você fica envergonhado, às vezes, de assistir essas coisas, não dá para assistir com a mãe, né? Fica com vergonha. Então, assim, né, é desagradável. A gente já tinha entendido que eles estavam fazendo sexo, podia ter parado antes, né? Eu acho que é exagerado, os caras exageram. É um né? pouco demais. Bom, vamos continuar. Esse filme tá na Netflix, é um filme antigo, e não é violento, mas não tem insinuações de sexo, Muito bom. tá? Que é o Gladiador. Então, conta a história de um cara que ele é endividado ali, então ele é escravizado, e aí ele tem sangue nos olhos lá para vingar a família dele. Tá na Netflix, e é muito legal o filme, além do filme ser bom, você vai ver lá as arenas, né, de combate, né? Não é o Coliseu, porque é uma outra arena, mas é uma arena de combate de gladiadores, aí você vai ver, né, os caras lutando, é bem interessante. Esse filme você vai poder assistir, é violento, né? Porém, você não vai ficar com vergonha de assistir com a sua mãe. Professora, então tinham várias arenas, né? Não era só o Coliseu. Sim. O Coliseu era mais principal, mas tipo, tinham várias, O né? Coliseu era em Roma, na cidade de Roma, na capital do Império, vamos dizer assim. Sim. Entendi. Mas tinha a arena espalhada por todo o Império. Tipo, o Spartacus, ele também lutou em arenas, mas de outra região, não de Roma. Ele não morou em Roma, ele não foi levado para Roma. E o Spartacus, quando finalmente os romanos conseguiram, né, vencer o Spartacus e todo mundo, não sei se vocês lembram, né, quem crucificou Jesus. Romano. Júlio César, eu acho? Não lembro. Pera, Júlio César já foi César. assassinado lá, ó. Então. Mas assim, Eu esqueci o nome. os romanos, eles não crucificaram Jesus, assim, não foi só Jesus. Crucificar era uma punição romana. Então, Jesus, para os romanos, ele foi considerado um bandido. Por isso que ele foi crucificado. Porque Jesus andava por aí falando que só existia um Deus, e os romanos eram politeístas. Então, Jesus, ele foi um perigo para os romanos. Então, ele foi condenado à crucificação como qualquer outro bandido, porque ele foi um bandido para o Império Romano.
O Espartacus e os outros escravos, quando foram finalmente vencidos, porque eles venceram o exército romano várias vezes, quando finalmente eles foram vencidos, foram todos mortos, eles foram todos crucificados na Via Ápia. Via Ápia era uma grande estrada romana que ligava ali várias importantes regiões de Roma. Então, eles foram todos crucificados, porque todo mundo que passava pela Via Ápia, que viajava ali, olhava. Aquilo era a crucificação era um grande exemplo. A pessoa morria ali, agonizando, e ficava ali exposta para todo mundo ver. Então, essas Que horror. E aí é exemplo. Então, assim, o Espartacus e todos os outros escravos dessa rebelião foram crucificados e espalhados na Via Ápia. Então foi muita gente crucificada pelos romanos. Todo mundo que era bandido. Né? Um escravo que se rebelou e fugiu era bandido. Um cara que andava por aí falando, gente, a gente tem que se amar, só existe um Deus, era bandido. Que horror. E bandido bom é bandido morto, não é? É. Não é verdade? É, crucificado. Então eram crucificadas as pessoas. É horrível, gente, é horrível. Bom, falar um pouquinho de um negócio chamado Pompeia. Pompeia era uma cidade que pertencia ao Império Romano, que, se não me engano, fica ao sul, perto de um vulcão muito famoso, que é o vulcão Vesúvio, que é um vulcão Nossa, ativo. tem um filme sobre, né, professora? Exato. Muito Vesúvio bom. é um vulcão ativo, né? Só que ele faz anos... A última vez que ele entrou em erupção, se não me engano, foi durante a Segunda Guerra, em 45. E ele até deu um trabalho lá, porque ele destruiu umas tropas dos aliados na época. Porém, teve uma erupção que ficou muito famosa, que foi a erupção de 79 depois de Cristo. Porque tinha uma cidade ali perto do vulcão Vesúvio, a cidade de Pompeia, e o vulcão entrou em erupção, e foi uma mega erupção, e foi muito rápido. Então, assim, a cidade foi destruída por essa erupção vulcânica. E ela foi destruída e ela ficou abandonada por cerca de 1000 anos ali. Oi? Você já assistiu Uma Noite no Museu? Não, Sério? Nenhum dos três? não. Nossa, professora. Ai, Eles gente. mostram uma parte dessa e mostra em miniatura os como é que eu posso dizer? Os Os guerreiros carinha. lá, mano. Você tinha que ter visto. Só que eu não lembro se é no 2 ou se é no 3. Eu acho que eu assisti o primeiro. Só Agora eu sei o que você está falando. Eu acho que eu assisti o primeiro. tem Só. uma placa assim, aí eles tentam ler, só que tem um cara que tá preso no vidro e tá falando que é Pompeia, pra eles poderem sair e não morrerem na lava. Tipo, eles lêem ao contrário. Aí fica, aí é Pimop. Mano, é muito engraçado. Esse que vocês estão vendo aqui é um filme recente, deve ter uns 5, 6 anos, talvez, que é o último, né? Tem vários filmes sobre Pompeia. Eu vou colocar também para vocês um site que tem uma lista de filmes sobre Roma, né? Então tem esse filme sobre Pompeia. Essa erupção ficou muito famosa porque tinha gente que conseguiu fugir e que escreveu, então tem muito relato escrito. Só que a cidade de Pompeia, ela ficou 1000 anos desaparecida, né? E aí até que um cara conseguiu começar a escavar ali e achou a cidade. Então tem muitas... hoje em dia, o dia que você for para a Itália viajar, dá um pulinho em Pompeia, porque você pode viajar por todos, né? Por toda a ruína de Pompeia. Eu vou colocar também um vídeo extra para vocês sobre isso. 2 vídeos, aliás, para vocês poderem ver sobre Pompeia. E o mais louco de Pompeia é a questão dos corpos das pessoas. E teve um cara que percebeu que entre as camadas, né, das ruínas da cidade, tinha umas formas estranhas de cinza. E aí o cara pensou assim, vou encher isso aí de gesso para ver que forma dá, e deu formas de pessoas. Então o corpo das pessoas que estavam lá, e dizem que foi tão rápido que as pessoas morreram nem sentiram, porque quando um vulcão entra em erupção, mesmo que a lava não tenha chegado em você, quando um vulcão entra em erupção, ele libera vários gases, e alguns são tóxicos. Então as pessoas respiraram aqueles gases e já desmaiaram. E aí quando a lava chegou, cobriu essas pessoas, né? Elas foram todas carbonizadas, elas estavam desmaiadas, mas foram carbonizadas. E aí o cara, quando ele achou esses vãos de cinza, eles encheram de gesso. E aí tem os formatos do corpo das pessoas. Então tem vários corpos de pessoas e corpos de animais que eles conseguiram achar no meio das cinzas. E eu estava vendo o vídeo para pôr para vocês, que eu não sabia disso. Mas hoje em dia eles conseguem fazer um trabalho com resina e eles conseguem acessar... E dá para ver a face, né? Dentro do gesso, ainda tem, dentro daquela
coisa de cinza, naquela camada de cinza, ainda tem ossos. Então, os caras conseguem fazer um trabalho hoje em dia e acessar esses ossos. Eu vi um que era pra, tipo, meio que ver como era a face deles, os rostos. Porque essas pessoas, elas geralmente estão todas, né? Porque elas desmaiaram, né? Por causa dos gases tóxicos. Então, elas não conseguiram. Muita gente não fugiu da cidade e foi... Né, Professora, que bizarro. Eu achei que por, tipo, cair assim a lava, eles serem, né, carbonizados, eu achei que, tipo, essas partes do corpo também iam ser, tipo, trituradas. Não trituradas, mas, tipo, sumir, né? Meio que derretida, né? Sei lá, algo Porque o assim, né? bagulho vai queimar. Varridos da existência. Preservado dentro. Eu não sei te explicar qual é o fenômeno da natureza que faz isso. Aí não é da minha área. Mas, infelizmente. Por isso eu coloquei vídeos extras para vocês. Mas ficou, como queimou a carne das pessoas, ficou uma camada de cinza. Porque a lava do vulcão, ela sai líquida, mas quando ela entra em contato com a atmosfera, ela vai resfriando e vira pedra. Então, entre essas camadas de pedra, ficou essas bolotas de cinzas dos corpos das pessoas. Os caras injetaram gesso e pegaram a forma. Meu Deus, que louco. E eu coloquei uma reportagem de um cara que foi lá na região, e aí ele mostra Pompeia, e depois ele viaja, porque até hoje tem gente que mora nas proximidades do Vesúvio, né? E é um vulcão que, tipo, ele é ativo. Pode ser que ele entre em erupção. Né? Ele tá desde 45 que ele não entra em erupção. Mas ele é um vulcão ativo. Vamos lá, outras coisas para você assistir. Essa série também, essa série chama Roma, tem 3 temporadas, é uma série muito boa para você entender muita coisa sobre Roma, mas também é uma série pesada em termos de insinuação sexual. Não assista, tem até um cara na série que depois fez Grey's Anatomy, parece, nossa, outro ser humano, assim, né? Porque ele fez um legionário lá romano, depois ele faz um médico. Aí você... Qual era o papel dele no Grey? Ele é um ruivinho. É o Owen, Pro? Não Owen, sei, algo eu assim? não assisti Grey's Anatomy. Eu sei Que tem um loiro do olho... Nossa, Não, um ruivo do olho azul. É o Lúcius. Ele não é um médico. Para mim, ele é um soldado romano. Bom, enfim, mas também não é uma série que é apropriada para sua idade, ok? Então, se essas coisas te incomodam, não são adequadas para você, não assista. A Netflix está fazendo também uns episódios especiais sobre o Império Romano. E aí já está com 3 temporadas, eu só assisti uma, que fala, tipo, do começo do fim do Império Romano, que foi um imperador chamado Cômodos, que ele não era, ele herdou, né, do pai, o Império. Engraçado, porque na época da monarquia, o Senado escolhia o rei, mas na época do Império era hereditário. E aí, tipo, ele herdou o Império Romano do pai dele morreu, e ele não era um cara que estava muito afim de governar, ele era um cara que curtia festa, entendeu? Então ele tinha uns amigos, uns aliados, que começaram a colocar as asinhas para fora, e ele tinha um amigo que começou a ter ganância de poder, e esse cara começou a fazer planos para ganhar mais poder, mais poder, mais poder. E aí esse cara fez um grande... Olha só como é político, né? Falei para vocês que a história de Roma tem muita corrupção e muito assassinato. Olha o que esse cara faz. Ele quer ganhar mais poder. Só que o Senado fica, tipo, meio que barrando ele. Porque ele não é o imperador, né? Ele é um aliado ali, ele é um amigo do imperador. E aí o Senado fica barrando ele. Então ele pensa assim, eu quero ganhar mais poder. Se eu não consigo ter poder no Senado, eu preciso do poder popular, eu preciso que as pessoas gostem de mim, eu quero ser famosão. Então o que ele faz? Ele impede propositalmente que um carregamento de grãos que vinha do Egito chegue até Roma. Para quê? Para as pessoas passarem fome, para depois ele pegar os grãos que ele mesmo impediu de chegar, falar que ele estava dando, que era dele, que ele estava dando para ele ficar popular com o povo. Só que qual foi o problema disso? O problema é que na mesma época que ele parou essa distribuição de grãos, de propósito, estava rolando alguma doença em Roma, e as pessoas começaram a passar fome. E quando você não se alimenta bem, você fica com o sistema imunológico frágil, e por consequência as pessoas morrem mais. Então muita gente começou a morrer em Roma. E aí depois descobriram que ele tinha impedido de chegar ao carregamento de grão e ele é assassinado. Gente, é umas treta, Império Romano, você tem uns negócios assim, ó. Nossa, é algo bem complexo, né? Então, mano, o cara fez de propósito, ele não deixou chegar comida na cidade de Roma. Ele matou pessoas! Isso. Porque depois ele queria dar os grãos para falar que ele estava dando para ele ser amado pelo povo. Ok.
E aí tem 3 temporadas já essa série da Netflix. Eu só assisti a primeira, que é desse imperador aí do Cômodos que eu te contei. Aí agora é isso por hoje. A queda do Império Romano a gente vai ver semana que vem, até porque a gente já falou horrores hoje. Gente, É verdade. Meu Deus, eu meio de 10. Tudo bem que caiu o Wi-Fi, a gente foi atacado. A gente foi atacado injustamente por hacker. Atacado 2 vezes. Ataque! Camila Gente, atacaram a gente, xingaram a professora, entrou os 2 malucos Mentira! falando merda na cal. Peraí, deixa eu desligar. Menina, não me conta, não sabia disso não. Tchau, gente do YouTube. Vocês perderam a melhor aula online. É. Foi tipo assim, o menino entrou. Ele